Olá, pessoal! Nós continuamos com a nossa aula falando sobre as mudanças que ocorreram na Europa medieval e que, de alguma forma, levaram à desagregação do feudalismo, né, e o início de um novo período, né, considerado aí pelos historiadores chamado de Idade Moderna. Né? Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre os muçulmanos, né, sobre os conflitos religiosos entre os muçulmanos e os cristãos. Esses conflitos eram chamados de cruzadas, que eram expedições militares, né? Então eram organizações militares, então a convocação do exército, essa convocação inicialmente foi feita pelo Papa Urbano, que convoca os nobres, os guerreiros, para recuperar a cidade de Jerusalém. Os muçulmanos já dominavam Jerusalém há algum tempo, desde o século VIII aproximadamente, século VII, VIII, os muçulmanos já estavam presentes, né, em Jerusalém. Mas no século XI, um grupo de muçulmanos de uma região específica domina o território de Jerusalém e passa a perseguir os cristãos que costumeiramente vão para Jerusalém, né, para realizar as peregrinações no espaço onde, né, nos caminhos que para os cristãos foi o caminho onde Jesus Cristo passou no momento da sua morte, né, no momento do caminho lá durante, né, no caminho da Via Dolorosa, né, até o momento da sua crucificação. Então, quando esses cristãos iam para Jerusalém, eles acabavam sendo perseguidos e por isso que o Papa vai convocar então as cruzadas para recuperar a cidade de Jerusalém, né? Para nós, o mais importante aqui, as cruzadas elas foram retratadas em muitos filmes, mas o mais importante para nós não são os combates em si, mas as mudanças que esses combates trouxeram na sociedade medieval. Foram diversas cruzadas, em geral a gente destaca 4 delas, né, que foram as 4 primeiras, foram as 4 cruzadas mais importantes, né, que a gente tem mais relatos, mais documentação histórica, né? No fim das contas, os cristãos não conseguem efetivamente recuperar Jerusalém, mas eles conseguem um acordo de que Jerusalém pode ser visitada, né? Os cristãos podem continuar fazendo as suas peregrinações. O que é importante para a gente perceber são as consequências para a sociedade medieval desses inúmeros combates, né, que ocorreram aí por um longo período de tempo. Então a gente vai ter praticamente lá do século XI e o século XII várias expedições militares conhecidas como as cruzadas. Primeira coisa, é importante a gente lembrar que quem é nessa sociedade medieval que luta é o nobre. Então, quem vai para a guerra na cruzada é esse nobre, a chamado da igreja, mas quem vai defender o território, né? Quem vai lutar pela causa, por essa causa cristã, é o nobre, tá bem? E isso vai acabar gerando um enfraquecimento da nobreza muito grande, porque muitos nobres vão para as cruzadas e não vão voltar das cruzadas, né? Então você vai ter uma diminuição da população nobre grande que vai ter um peso aí na sociedade medieval. Além disso, esse nobre vai para a cruzada e ele muitas vezes vai levar os seus, né, vai levar uma parte da população que mora no feudo, vai levar alguns servos. E enquanto ele está lutando nas cruzadas, o feudo dele está sendo mal administrado, porque o nobre que fazia essa administração está lutando nas cruzadas. Então, isso vai gerar uma dificuldade social, a diminuição de um grupo social
e que, por sua consequência, também vai gerar uma dificuldade aí econômica por conta desse grande número de mortes, tá? Existe também, por outro lado, um crescimento comercial muito grande trazido por essas cruzadas, tá? As primeiras cruzadas, a gente sempre fala que o objetivo inicial dessas cruzadas era religioso, mas a partir da quarta cruzada, nós temos também um objetivo comercial muito grande. Inclusive, esses comerciantes, né, chamados de burgueses, eles vão acompanhar as cruzadas e no meio dessas cruzadas eles vão estabelecer rotas comerciais com os próprios muçulmanos, que era um grupo também muito dedicado às atividades comerciais. Bem, então o mar Mediterrâneo ele vai voltar a ter uma importância grande nesse comércio, tá? Principalmente das cidades, né, de Veneza, Gênova, ali na Itália, com o Oriente. Então, esse mercado, essas rotas comerciais que eram tão importantes no Império Romano e que durante o período medieval elas acabam de alguma forma ficando em segundo plano por conta de toda a ruralização, né, que marca o período medieval, elas vão ser resgatadas, reativadas. Esse comércio com o Oriente vai ser reativado. E também, né, aproveitando essa relação, para além dessa relação comercial, a gente tem também uma importante relação cultural com os muçulmanos. Os muçulmanos tinham um outro olhar sobre a vida, um outro olhar para a vida, e tinham um desenvolvimento científico muito grande. Esses nobres, esses burgueses, essas pessoas que saem da Europa, que está ali amplamente muito influenciada pela visão religiosa, pela visão cristã, né, pelo domínio da igreja. Eles saem dessa Europa e eles se jogam no mundo. Então, eles olham novas realidades, eles se dão conta, eles têm contato com novas crenças, com novos hábitos culturais. E toda vez que a gente conhece coisas novas, a gente abre, a gente amplia os nossos horizontes. Isso acontece hoje, aconteceu também com essa população da Europa medieval. Então, essas cruzadas em si, essa expedição para nós, ela é menos importante do que as consequências que ela traz. Ela traz consequências para essa sociedade medieval extremamente importantes, tá bem? É legal a gente lembrar também que essa cruzada, por que as pessoas, né? Por que as pessoas vão para as cruzadas? Eu tenho muitos alunos, né, que nas aulas presenciais falam assim, mas e se eu não quisesse ir? Por que eu era obrigado a ir para a cruzada? Então, veja bem, na Europa, nós falamos, aquela Europa medieval, ela era marcada pela ideia, né, pela profunda influência religiosa. Então, é o próprio Papa, né? O Papa, nessa época, é visto como o enviado de Deus para cuidar da população, para estabelecer a relação entre Deus e a sua população. Então, é o próprio Papa que convoca. No discurso do Papa Urbano, quando ele convoca a primeira cruzada, ele fala assim: eu invoco vocês. Ou melhor, não sou eu que invoco, é Deus que chama vocês para ir para as cruzadas, né? Eu estou chamando vocês para ir em cruzadas, mas em nome de Deus. É Deus que me usa para chamar, né, para convocar vocês para as cruzadas. Então, esse convite, né, esse convite meio forçado, ele
não dá para ser recusado, e as pessoas, né, esses nobres nem vão pensar em recusá-lo na maioria das vezes, porque a mentalidade da época privilegia esse poder da igreja. Tá? Por outro lado, existia também a promessa do perdão dos pecados. Então, o Papa diz assim que aquelas pessoas que lutarem na guerra, né, que lutarem na Guerra Santa, nas cruzadas, elas vão adquirir as indulgências plenas, ou seja, o que é indulgência? É o perdão dos pecados. Todos os pecados serão perdoados se você lutar na guerra. E eu sempre brinco com vocês. Quem aqui que acorda e levanta e fala assim: ah, meu sonho é queimar no fogo do inferno, né? Para essa população extremamente religiosa, né? É fundamental adquirir o perdão e conseguir, com o perdão, ascender ao paraíso no momento da morte, tá? Outra coisa, pessoal, lembrando quando a gente falava lá da sociedade medieval, esse nobre, ele faz o quê? Né? Qual é a função dele na sociedade? É a guerra, é a proteção. Então, no momento que ele é convocado para essa guerra, ele cumpre a sua função social, que é a de guerrear, tá bem? Além disso, existe também um aspecto econômico, que eu já coloquei, né, um pouco dessa relação dos burgueses, desses comerciantes que vão estabelecer novas rotas comerciais, mas a nobreza também está interessada em retomar Jerusalém, e nesse meio, né, no caminho aí para a retomada de Jerusalém, quem sabe ampliar as terras, né? Quem sabe estabelecer novos laços de suzerania, né, de vassalagem. Então, estabelecer novas conquistas territoriais que podem ser divididas entre os nobres e seus descendentes, gerar a cobrança de impostos e aumentar as riquezas. Então, a gente também tem uma motivação econômica para essas cruzadas, que são também muito importantes, tá bem? Então, eu falei para vocês que a gente conversava um pouquinho sobre as consequências das cruzadas. Essa não é a última aula, eu paro aqui para não ficar muito extensa e a gente volta aí sim com a última aula, falando dos outros fatores que colaboram para a desarticulação do feudalismo. Eu espero vocês na próxima aula.